Enxergar bem, lavar bem os olhos e saber cuidar bem da visão é essencial. Mas afinal, quais são os hábitos que devemos fazer todos os dias para evitar que tenhamos algum problema de visão? Por conta disso, nós convidamos o Dr. Ícaro Calafiore, que está conosco aqui ao vivo, presencialmente, para nos esclarecer dúvidas sobre esse assunto. Bom dia, doutor Ícaro. Olá, bom dia, Cleide. Bom dia a todos os telespectadores. Estamos aqui, então, para falar um pouquinho de saúde ocular, principalmente na terceira idade. Exatamente. Bom, quais são os cuidados que devemos ter diariamente com a visão? Então, é muito importante, a visão ela é muito importante por quê? Porque ela ajuda o principal sentido que a gente tem, né? Que dá uma qualidade boa de vida. Então, por exemplo, na terceira idade, a gente tem que tomar muitos cuidados. Por exemplo, às vezes é interessante a gente fazer o uso de colírios, lubrificantes, porque com a idade, com as alterações hormonais que a gente percebe com a idade, a gente percebe no nosso consultório uma grande quantidade de pessoas com olho seco. Então, o importante, principal, é o acompanhamento no oftalmologista. Existem algumas doenças que têm mais propensão na terceira idade, como catarata, como glaucoma, como eu comentei, de olho seco. Então, é importante uma rotina pelo menos uma vez por ano ir no oftalmologista. É preferível ter olho seco do que olho gordo, né, doutor? Mas aqui me conta, essa questão do olho seco, o que ocasiona na terceira idade? Dá uma irritabilidade? O que acontece? Então, os sintomas é olho vermelho, às vezes o olho arde, parece que tem uma sensação de que tem um corpo estranho, parece que tem uma areia ali. Dá umas ferroadas? Às vezes pode dar umas pontadas, né? Isso. Só com isso que eu sinto umas ferroadas de vez em quando. Mas as pontadas também pode ser um aumento da pressão do olho. Eita. Então, o importante é que se você sentir qualquer coisa, sentir que o olho está ardendo, sentir que está vermelho, sentiu pontada, sentiu que a visão embaçou, é importante uma consulta com o oftalmologista justamente para avaliar isso. Ah, tá certo. Eu vou logo. Qual que é a diferença de cuidados com a visão de uma criança e um idoso? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, o importante é que todos eles vão na consulta com o oftalmologista para poder se avaliar. A criança é muito importante para ver se não tem alguma falta de óculos, porque às vezes a gente tem muitas crianças que têm defeito de aprendizado, mas não porque ela tem problema na cabeça, mas às vezes por ela realmente não está enxergando e não está conseguindo acompanhar a turma. E no idoso, não, é para melhorar a questão da qualidade de vida, melhorar a questão da depressão. Muitos idosos, às vezes, estão entrando em depressão porque, às vezes, não enxerga. Um dos motivos, né? Então, assim, é importante essa avaliação sempre rotineira para a gente poder diagnosticar e tratar da melhor forma. Você está falando aí de depressão no idoso, que nem percebe, às vezes, que o problema está sendo esse. E muitas vezes o idoso não é muito de reclamar, porque ele já se sente um peso ali naquela família. Então ele fica quietinho, dá aquela sensação de que não, eu não vou falar porque eu vou estar incomodando. Mas a gente pode perceber isso dentro de casa. A gente pode avaliar, pode ficar atento aos sinais, né, doutor? Isso, existem algumas mudanças de hábitos que o idoso vai fazendo. Às vezes ele deixa de fazer alguma coisa, deixa de fazer outra coisa, que realmente a gente percebe que está tendo umas alterações, né, assim, de comportamento. Igual, por exemplo, a catarata, que é uma doença muito comum com a idade, ela vai diminuindo a visão gradativamente. Então, muitas das vezes, o idoso nem percebe que está tendo essa visão mais baixa. Então, assim, ele vai percebendo que às vezes não vai conseguindo fazer alguma determinada atividade que fazia antigamente, mas vai cada vez perdendo mais, até que chega um momento que ele não consegue fazer muita coisa. Então, é importante que você tenha um idoso na sua família e tudo, leva numa consulta com o oftalmologista para poder avaliar se não está tendo nenhum problema de saúde. E qual que é a frequência, assim, para o idoso? Porque as pessoas, antes de chegar na terceira idade, vai uma vez ao ano. E o idoso? Isso, o idoso, o ideal é que ele vá uma vez ao ano também. Se tiver alguma alteração, por exemplo, um início de uma catarata, degenerações, que é muito comum na idade, acontecer na retina, glaucoma, né? Isso aí a gente tem que avaliar de médico para médico. Mas às vezes de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, às vezes tem consulta mais próxima. E essa catarata, ela começa com que idade? Então, a catarata ela é muito comum a partir dos 60. O que acontece? Eu costumo falar que a partir dos 40 já começa a ter uma dificuldade para perto. E aí, a partir dos 40 até os 60, essa dificuldade vai aumentando. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma lente lá dentro do olho, que é o cristalino, e ele vai perdendo o foco de longe e de perto. Então, a gente tem que compensar isso com óculos. E com o decorrer da idade, esse mesmo cristalino, ele vai perdendo a transparência. Eu falo que é igual sabe aqueles vidros de uma casa que com o decorrer do tempo ela vai perdendo a transparência, vai ficando cada vez mais opaco? É a mesma função. E a cirurgia também é a mesma função. É como se estivesse tirando aquele vidro
que perdeu a transparência e colocando no vidro novo. Ou seja, quando a gente faz uma cirurgia de catarata, toda vez a gente opera, tira esse cristalino que perdeu a transparência e coloca uma lente transparente no lugar, que aí ele vai fazer a função que era o cristalino fazia. E essas lentes, doutor, elas têm níveis de qualidade? Existe hoje vários tipos de lente. Existe a lente nacional, lente importada, lente multifocal, lente tórica, lente com visão estendida, enfim. Hoje, com a tecnologia, a gente percebe vários tipos de lente. O que muda isso aí? Muito, por exemplo, a lente nacional, uma lente importada. Elas vão melhorar a visão de longe, mas a de perto talvez vai precisar de um óculos. O que muda por quê? Porque a lente importada é uma lente asférica em relação à nacional, que é esférica. Isso aí muda a questão da qualidade de enxergar. Existem outros tipos de lente que aí a gente consegue, inclusive, tirar o óculos. São as multifocais, as trifocais, essa lente de visão estendida. Não tirar o óculos que você nunca mais vai usar, tá, pessoal? Mas pelo menos em relação a diminuir a dependência desse óculos para perto. Ah, tá. E é bom que os idosos diminuam essa dependência, que várias quedas é por conta dessa... Tá usando o óculos, mas o óculos não está muito ajustado ainda, né? Já passou da validade, vamos dizer assim. Se é que eu posso falar isso? Isso acontece muito. Tem muito idoso que tem muita dificuldade, por exemplo, com um óculos multifocal. Aí existem, para esses casos, o óculos bifocal, que tem aquela linha dividindo. Então, muitas das vezes, se a pessoa nunca usou um óculos e está tendo dificuldade para perto e para longe, a gente pensa nesse óculos multifocal. Ou, às vezes, pensa em um óculos para longe, outro óculos para perto. Porque o multifocal, esse que não tem divisão, realmente ele pode levar a dificuldade, que é idoso tropeçar porque não está conseguindo enxergar e uma queda nessa idade é muito grave, né? Nossa. Porque aí pode causar outros problemas muito piores, né? É verdade. Coçar faz mal para os olhos? O que devemos fazer? Tá coçando, Então, o ato de coçar o olho, ele pode ser vários motivos. Pode ser uma alergia, uma irritação e tudo. O ideal é que a gente evite. Porque toda vez que a gente coça o olho, aumenta a chance da gente machucar a córnea, que é essa parte transparente do olho. Quando a gente machuca essa córnea, pode inclusive dar uma úlcera, ou seja, ir para um lugar que a gente não deseja. Então, deu vontade de coçar o olho, não coce. Ah, não tenho jeito, tô desesperado, o que eu faço? Uma compressinha de água fria ajuda, lavar com soro ajuda. Persistir os sintomas, procurar um oftalmologista para ver a causa e tratar. Agora, a gente, como um bom mineiro que somos, aliás, um abraço aí para São Sebastião do Paraíso. Do Paraíso. A terra dos seus avós. Isso. Que estão lá nos assistindo. Estão lá assistindo a gente. Como é que é o nome deles? Luiz e Vanira. Dona Vanira, seu Luiz, obrigada aí pela audiência. Então, por falar em mineiro, quando cai um trem no olho da gente? Eu costumo até falar que o olho do mineiro é o maior olho que existe, né? Porque cai um trem dentro do olho. Cai um trem aqui no meu olho. Então, o ideal é que você lavar com soro também. Lava com soro, não melhorou, procurar um oftalmologista. Às vezes pode ser um cisco que tenha caído. E se não procurar, e aí pode só levar a piorar, machucar cada vez mais e evoluir, igual a gente estava comentando em relação à úlcera, porque é muito grave. Uma úlcera de córnea, o que é isso? É quando a gente tem uma infecção na córnea, e isso pode levar a um afinamento dela, inclusive a perfuração. Então, assim, tem algum cisto, está sentindo que está arranhando, você lavou com soro, não melhorou? Procurar o oftalmologista para tratar. Agora, quem usa muito maquiagem, como eu, no dia a dia, tem produtos que parece que não são muito eficazes para tirar essa maquiagem. Mas o que você indicaria? Isso, existem muitos demaquilantes que são aprovados pela sociedade, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O ideal é que sejam esses demaquilantes que sejam usados. Uma dica que eu sempre dou a gente tem essa linha d'água que as mulheres falam e muitas vezes ela passa ali o lápis ali. O ideal é que não faça isso, porque essa linha d'água é onde que saem as glândulas que produzem a lágrima. Então, evitar de passar naquele lugar, porque aumenta o risco de dar terçol, às vezes entope uma glândulazinha e forma um terçol, aumenta o risco de irritar o olho. E sempre quando usou maquiagem, antes de dormir, tirar ela com demaquilante para evitar de ter algum problema no futuro. Ok. Doutor, ficar muito tempo no computador ou celular faz mal para a visão? Então, o aumento da frequência dessa visão de perto realmente levou a um aumento de incidência de graus de miopia. Principalmente agora com a pandemia, que tudo veio para perto, né? O professor que era longe veio para perto, o aluno que estava todo mundo junto, veio tudo para a tela. Então, realmente, hoje, é bom evitar o excesso
seguido com a visão de perto. Não porque você vai evitar mexer no celular, no computador, porque hoje não tem como fazer isso, a vida é essa. É verdade. Mas pelo menos intercalar isso com tomar uma água, ver alguma coisa de longe, fazer esse mecanismo aí de não ficar com excesso de visão de perto. Doutor Ícaro, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigada. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor, para os seus avós, pessoal aí de São Sebastião do Paraíso. Eu espero você aqui em casa da próxima vez. Que bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por poder falar um pouquinho sobre saúde ocular, uma coisa que é tão importante, tão interessante, né? Que todo mundo tem alguma dúvida, Sim. Já que a oftalmologia ela tem mercado, né? Tem para todos, né? Para mulher, para homem, para idoso, para jovem, para quem acabou de nascer, que é o teste do olhinho. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho mais. Muito obrigada também.